Então, galera, agora vamos fazer algumas melhorias para deixar a experiência do usuário um pouquinho melhor. Por exemplo, quando eu clicar aqui em editar e excluir, eu quero que apareça um toast aqui do lado de uma notificação, falando que eu excluí com sucesso. A mesma coisa para quando eu criar uma nova receita ou editar, eu quero que apareça uma notificação aqui do lado. E a gente pode fazer isso usando o Sonner do ShadCN. Vocês podem ver aqui, tem esse botãozinho, se eu clicar em Show Toast, ele mostra a notificação aqui em cima. Mas eu posso colocar ela aqui do lado também. Na verdade, esse componente não é da ShadCN nativamente. Ela foi feita por esse cara aqui, Emil Kowalski. Tô até falando aqui. E a documentação desse componente não está aqui. O ShadCN só pegou esse componente e englobou com as funcionalidades dele. Então vamos lá na documentação do Sonner em si. Eu já abri aqui. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, esse aqui é o toast de descrição, tem o de sucesso, tem o de informação, de warning. Então vamos utilizar esse componente para conseguir mostrar para o usuário umas funções mais bonitinhas assim. Vamos lá. Primeira coisa, vamos adicionar isso lá no nosso projeto. Vou copiar. Vamos lá no front-end. Eu vou fazer o import, né? Aqui embaixo, Ctrl V. Instalou direitinho. E agora vamos ver como é que a gente utiliza esse toast. Aqui em Usage, ele está pedindo para a gente colocar o toast no layout, né? Mais especificamente no root layout, lá no nosso arquivo de maior nível. A gente coloca o toaster aqui. Então vamos lá no nosso layout.tsx. E aqui debaixo do footer, é dentro do body mesmo? Isso, dentro do body. Eu vou passar toaster da Sonner aqui. E para deixar aqueles efeitos um pouquinho melhores, vocês podem ver aqui na documentação que para colocar ele coloridinho assim, deixa eu trocar ele aqui pro canto, bottom right. Para deixar ele colorido, ele tem que passar esse atributo aqui, Rich Colors. Então, vamos colocar aqui como Rich Colors. E lá na nossa página, vamos aplicar como que a gente vai mostrar esse toast. A primeira coisa vai ser quando a gente... vamos colocar quando a gente salvar uma nova receita. Vai ser aqui debaixo, antes do close, na verdade depois do close modal. A gente vai chamar a função toast. A sintaxe dela é assim. A gente só importa o toast e passa a string. E para utilizar toasts específicos, né, de eventos específicos, por exemplo, esse aqui é o de sucesso. Então é toast.success. Esse aqui é o de erro, toast.erro, e assim por diante. Então vamos lá. Aqui na parte de salvar mesmo, eu vou chamar toast, que vem da Sonner.success, e vou falar que, na verdade, aqui tem dois tipos, né? Aqui ele pode ser tanto edição ou criação. Então eu vou colocar dois aqui. Deixa eu recortar isso aqui. Primeiro dentro do if, toast.success, receita criada com sucesso. Vou copiar isso aqui também. E aqui no final do else, vou colocar a mesma coisa, só que receita editada com sucesso. E para mostrar o erro também, além do console error, eu vou colocar aqui um toast.error, que aí vai ter essa mensagem aqui: erro ao criar ou editar a receita. Beleza, vamos ver como é que tá isso lá. Eu vou criar uma nova receita aqui. Eu vou preencher aqui com as mesmas coisas do alho e óleo, do macarrão alho e óleo, e já volto. Coloquei aqui os dados da receita. Quando a gente criar, vai aparecer a notificação aqui: receita criada com sucesso. Muito bom. Quando a gente editar também, vou colocar aqui macarrão alho e óleo. Vou tirar essa segunda descrição aqui. Quando eu salvar, receita editada com sucesso. Fica bonitinho para o usuário. Vou colar aqui de volta. Salvar. Pronto. Certinho.
E agora vamos lá colocar também o toast na parte de deletar. Então aqui eu vou colocar, vai ser o mesmo toast.success. No final aqui do bloco try, receita excluída com sucesso. E eu vou colocar um toast error aqui. Vou copiar esse aqui mesmo, toast.error, e eu vou colocar erro ao deletar receita. E além desses aqui, eu vou forçar um aqui de erro pra gente ver. E vou colocar aqui nas receitas. Vai ser a mesma coisa. Deixa eu copiar esse aqui de erro. Se ele der um erro ao pegar as receitas, erro ao requisitar as receitas, e eu vou forçar esse erro aqui. Eu vou lá no nosso navegador, vou vir aqui no back-end e vou dar um Ctrl C para parar de executar. Quando eu recarregar a página, ele não vai conseguir e vai dar um erro ao requisitar as receitas. Beleza. Vou colocar até uma mensagem a mais aqui. Tente novamente mais tarde. E vamos rodar o nosso back-end de novo. Vou salvar aqui as nossas alterações com o git bash. Vou limpar o terminal. Git add ponto git commit -m fit adiciona toasts para notificar alterações. Beleza, é isso aí, galera. Então agora a nossa aplicação mostra também uns toasts bonitinhos aí para melhorar a experiência do usuário. Para finalizar a integração do nosso sistema, está faltando só a rota de obter a receita pelo ID, que a gente vai utilizar nas rotas de receita específica, né? Quando a gente clicar numa receita, a gente quer pegar os dados só daquela receita. Então vamos integrar isso aqui lá no nosso front-end. Então aqui na nossa página de receita, vocês podem ver que já está dando erro, né? Por causa do import que a gente excluiu lá. Então vamos tirar isso daqui, que não vai utilizar mais. Isso aqui pode deixar por enquanto. Esse aqui vai ser um client component, porque a gente vai utilizar use effect, né? Então vamos vir aqui de use effect. Vai retornar a função. A função vai ser executada apenas na primeira renderização. Eu vou criar uma função chamada fetch recipe, que vai ser uma função assíncrona. E aqui, o que ele vai fazer? Vai ter o const, um try catch, né? Try catch. Const response é igual a await API ponto. Ele portou API de lib API ponto get. Vai ser uma template string de /recipes e a gente tem que passar o ID. O ID a gente recebe de params.id. E agora a gente precisa de um estado também para salvar a nossa receita. Const recipe set recipe é igual a use state. Inicialmente vai ser blue, mas ele é do tipo recipe de libdata. Beleza. O que tá dando de erro aqui? Ah, não fechei aqui. Pronto, agora sim. Aqui tem que ser recipe ou nulo. Beleza, e agora aqui a gente faz set recipe com response.data. E se der erro, console.error erro ao requisitar
receita. A gente mostra o erro também. E aqui no final a gente tem que chamar a função fetchRecipe para executar ela. E tá dando erro alguma coisa, vamos ver o que é. Ah, sim, isso aqui não é mais ingredient, é ingredient.value. Aqui também. Instruction.value. Pronto. Acho que isso é suficiente. Vamos no nosso navegador para ver como é que tá. Aqui no navegador, se a gente clicar na receita, vamos ver o que acontece. Deu 404. Por que deu 404? Então, galera, o que está dando erro aqui é essa verificação. Se não tiver receita, ele já retorna uma not found direto. E o problema está aqui, porque quando a gente renderiza o componente pela primeira vez, ele já cai direto aqui, falando que dá not found antes mesmo da requisição terminar. Então, primeiro a gente tem que esperar a requisição terminar, para só depois ele verificar se isso aqui está certo ou não. E a gente faz isso passando o estado de loading para ele. Então, vamos fazer um estado aqui chamado loading e set loading, que vai ser o use state de false. E quando ele começar a fazer a requisição, o loading vai ser true. E quando ele terminar, dando erro ou não, a gente usa o finally para falar isso. Então, independente do resultado, se ele sair do try ou se sair do catch, quando terminar esse bloco, ele vai executar isso aqui, set loading como false. E aí, se loading for true, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse componente inteiro aqui. Vou excluir tudo que está dentro dele, menos a div superior. E vou criar aqui uma outra div, que eu vou colocar um H1, na verdade um P. E aqui vou colocar class name, flex, justify, center. E aqui no P eu vou colocar carregando receita. Vamos testar aqui se funciona. Vou clicar aqui no macarrão alho e óleo e continua dando erro. Por quê? Na verdade aqui, ao invés de ele começar como false e depois colocar como true, ele tem que começar como true, né? Porque ele tem que começar carregando. Se ele começar como false, já vai cair direto aqui também no not recipe. Então, vamos começar como true, que ele vai cair direto na condição de estar carregando, e quando terminar de carregar, a receita já vai ter carregado, então ele vai direto para o return da página. E a gente esqueceu do return aqui, né? Então, aqui tem que retornar esse JSX. Vou formatar. E agora deve dar tudo certo. Vamos lá no navegador para ver como é que tá. Então, galera, aqui no navegador, vamos clicar aqui no macarrão, por exemplo, para ver se carrega. E carregou direitinho. Tá aqui a nossa foto, descrição, ingredientes, modo de preparo, tudo certinho. E na verdade ele tá dando um erro aqui. Vamos ver o que é esse erro. Tá. Então, galera, esse erro aqui, ele é um pouquinho complicado de explicar, porque isso aqui é uma funcionalidade nova do Next, né? Ele é uma modernização que veio junto com o Next 15 e o React 19, que são as últimas versões que saíram esse ano. E o que acontece aqui? Isso daqui é uma funcionalidade nova que está implementada no Next, mas se a gente tentar arrumar isso daqui lá no Next, ele vai dar erro de TypeScript, porque o TypeScript em si ainda não está acompanhando essa mudança. Então vai ser um erro que a gente não vai conseguir tirar. E isso aqui não atrapalha o funcionamento, vai ser só um warning basicamente. Então a gente pode ignorar isso daqui, que por enquanto não tem solução pra gente. Então vamos salvar essa funcionalidade aqui no Git. Vamos no bash git add git commit -m fit busca dados de receita específica. Perfeito, certinho. E agora tá dando erro aqui em source app. O que tá dando erro?
Ah, tá. Essa aqui é a nossa página principal, né? A gente está utilizando aqui os recipes antigos. Não vai ser mais os recipes antigos. Nós vamos precisar dos recipes novos. Eu vou copiar isso aqui lá da nossa página de receitas. Vai ser a mesma coisa mesmo. É basicamente esse use effect aqui. E também esse estado aqui de receitas. Vamos importar o que está faltando aqui. Importar do React. Importar do React. Isso aqui a gente importa de libdata. API a gente importa de libapi. O toast a gente importa do Soner. E para isso aqui funcionar tem que ser um client component. Então use client aqui. Na verdade a gente precisa passar isso daqui. Eu vou passar direto no recipe data aqui. Vai ser .slice de 0 até 3. Isso aqui eu posso tirar daqui. E eu vou trocar aqui para recipes. Pronto, perfeito. Vamos ver se está funcionando a nossa página inicial agora. Vou voltar aqui. E tá aí as top 3 receitas, mas elas estão com tamanhos diferentes. Vamos arrumar isso daqui. Eu estou usando flex aqui, né? Acho que eu vou usar grid. Vamos ver se melhora. Grid calls 3. Com o grid ele coloca no tamanho certo. Beleza. E também tem algum errinho aqui que ele está com tamanhos diferentes de altura no próprio recipe card. Aqui para ele ocupar aquele espaço todo, eu vou colocar um hfull aqui. E vamos ver se ele ocupa. Ocupou o espaço todo, mas agora essa parte aqui de baixo, né, dos botões da categoria não está colada no finalzinho aqui. Então vamos arrumar isso. Eu vou colocar aqui um flex grow para ocupar tudo e um justify between para ele espaçar o título da categoria. Vamos ver se foi. Não foi. Por que não foi? Ah, tá. Essa div aqui tem que ser flex para dar o flex grow aqui, senão não funciona. Vamos ver. Pronto, isso aí. Certinho. Então agora tá bonitinho o nosso componente. E uma coisa que pode ter dado erro aí no de vocês, eu acho que eu fiz isso sem gravar nos vídeos, mas esse onEdit e onDelete, eles são opcionais. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei 2 pontos de interrogação. E por que eles são opcionais? Porque em teoria, aqui na página inicial, eles não podem editar nem excluir na página inicial. Então, eu acho que seria bom até a gente esconder esses campos aqui quando estiver na página inicial. Mas eu vou deixar isso de desafio para vocês também. Então façam aí se vocês quiserem. Git commit -m vai ser um fix. A gente arrumou o que? Arrumamos a fix exibição dos cards de receita na tela inicial. Pronto, certinho. Acredito que era isso. Vamos ver aqui se está tudo pronto. A gente pode clicar e abre a receita normalmente. Se a gente vier em receitas, tem tudo certinho. Então tá aí o nosso projeto completinho. Então é isso, galera. Finalizamos o projeto. É um projetinho bem simples, né? A gente fez todo o básico de um CRUD. A gente consegue adicionar, deletar, editar uma receita e consegue salvar isso num back-end, num banco de dados bem simples, feito em armazenamento local mesmo. Então espero que tenham gostado de fazer esse projetinho, de ver como é que funciona o Next, como é que funciona o React. Ferramentas aí essenciais para trabalhar com desenvolvimento web atualmente. Muito obrigado pela atenção
E finalizamos aqui a nossa capacitação em Next. E até a próxima, galera. Falou!